Olá, olá, peregrinos! Sejam muito bem-vindos a essa série de lives para a Semana do Peregrino. É uma série de aquecimento, isso mesmo, esquenta para o nosso evento, a Semana do Peregrino. Esse é um evento 100% online e gratuito que vai acontecer do dia 4 a dia 11 de setembro. Então eu espero vocês do dia 4 ao dia 11 de setembro para participar desse evento com a gente. Nesse evento que vai ser 100% online e gratuito, a gente vai falar sobre o universo da peregrinação. Então, a gente vai aprender muita coisa sobre esse universo e também ao final do evento a gente vai abrir aí a nossa agenda de 2024 e também as inscrições para os grupos de 2024. Então o pessoal tá entrando aqui devagarzinho, né? Se você entrou nessa live, sabe do que a gente vai falar? A gente vai bater um papo hoje aqui com duas peregrinas. Uma percorreu o caminho da fé, outra percorreu o caminho da fé e o caminho de Caravaggio. E a gente vai trocar uma ideia aí sobre como é a peregrinação, como foi para elas essa atividade e se de fato esses foram caminhos que transformaram elas ali de alguma forma. Então, se você conhece alguém que deve assistir essa live hoje, ó, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Você vai clicar nesse aviãozinho e você vai chamar pessoas para assistirem essa live que você acha que vão gostar de saber essas histórias aí, né, que a gente vai escutar hoje das duas peregrinas. Então, se você conhece alguém que quer assistir essa live, já convida aqui para não perder. Tô mandando aqui para algumas pessoas que eu acho que vão gostar. Deixa eu mandar aqui. Prontinho, mandei. Então, vai lá, você que tá aí, entrou agora, tá assistindo essa live, conhece alguém que precisa escutar histórias de peregrinos para se motivar, para perder o medo de realizar uma peregrinação. Clica nesse aviãozinho aqui e já manda essa live para o peregrino que você acha que vai gostar, tá? Então, voltando, essa aqui é uma série. Essa semana termina a nossa série de aquecimento. Então, é uma série de aquecimento para o nosso evento que vai acontecer na semana que vem, gente. Dia 4 a 11 de setembro começa o nosso evento da Semana do Peregrino. Esse evento que vai ser 100% online e gratuito e que a gente vai ter aulas ali para vocês aprenderem mais sobre o universo da peregrinação, perderem o medo, as dúvidas, sabe? Se prepararem bem mesmo e peregrinarem com a gente em 2024. Porque ao final desse evento a gente vai liberar a agenda dos nossos grupos de 2024 e vamos abrir as inscrições, tá? Lembrando que são pouquíssimas vagas. O ano que vem a gente vai ter só 216 vagas no total, no ano todo, tá? Então, se você quer peregrinar com a gente o ano que vem, já fica ligado, se inscreve no evento. O link do evento tá aqui na bio. Então, terminou essa live, vai lá se inscrever para você receber em primeira mão aí as datas e a abertura das inscrições, certo? Então vamos lá, gente, vamos começar? Vamos largar de enrolação e vamos começar a nossa live hoje. Deixa eu abrir aqui a minha pauta de perguntas. Deixa eu dar um gole aqui. Vamos lá chamar a nossa primeira convidada de hoje, que é a Alê. A Alê que teve no nosso último grupo agora. Aqui. Peregrino. Então, bora lá. Vamos ver se a Alê me aceita. Vamos ver se a Alê topa esse convite para vir conversar com a gente aqui sobre o universo da peregrinação. Deixa eu ver se eu mandei. Será que eu mandei certo? Mandei. Alê, te convidei. Será que deu certo? Se não deu certo, você clica nessa câmera aqui, Ale, ó. Nessa câmerazinha aqui, ó, e pede para participar, que aí eu te aceito. Tá bom? Vamos ver se a Ale responde aqui.
a Ale, ela não tá conseguindo participar. Ixi, Ale, o que será que tá acontecendo? Tentei mais uma vez, vamos ver. Vamos ver, tá vendo, pessoal? L daqui. E será que vai dar certo? Ale. Ah, peraí. Ah, tá. Eu tava chamando em outro Instagram ali. Peraí. Isso. Peraí. É, tem duas contas da Ale. Eu tava chamando a outra. Ale Coutinho. Peraí, Ale. Ah, agora vai. Tava chamando a outra. Agora eu tô chamando a certa. Tô chamando. Não está conseguindo participar. Ale, tô te chamando nessa outra aqui. Tecnologias. Tecnologias. Chamei nesse. Deixa eu ver no outro. Vai dar certo. Ó, chamei nos dois. Nos dois, Ale. Será que vai dar certo? Ai, ai, ai. E não deu. Ó, recusou. Você recusou, Ale. Ale, aceita o convite. Apareceu que você recusou. Pararam. Cadê? Gente, a gente está tentando fazer aqui a live. Ale, a gente está tendo alguns probleminhas de tecnologia, mas vai dar certo. Vai dar certo. Manda por favorito. O que é isso, Ale? O que é isso? Ó, vê aqui, ó. Tá vendo esse... Aqui, ó. Essa câmerazinha aqui, ó. Clica nela, nessa câmerazinha, e pede para participar da live. Porque eu tô te convidando e um perfil tá recusando e o outro não tá conseguindo entrar. Então vê se em um dos perfis você consegue chamar aqui, ó. Entra nessa câmerazinha aqui, ó, e pede para você participar. Vai dar certo. Vamos lá. Aqui apareceu, aceitar, agora vai. Agora vai, hein? Cuida de aceitar. Foi. Deu certo, Ale! Ah, eu coloquei até a minha mochila. Cadê? Ó, minha mochila. Ai, não dá pra ver. Dá pra ver. Mochila. Estou paramentada, ó, do jeito que eu fui todos os dias, com a seta amarela. Chiquíssima. Olha só. Eu Gente, tava no ainda bem que eu pus computador minha aqui, por capa de isso que chuva, não. então, para participar com você. O quê? Ainda bem que eu pus minha capa de chuva, para eu ter pelo menos um equipamento aí para participar. Ale, muito obrigada que você aceitou o convite. Seja muito bem-vinda à nossa live. Imagina, obrigada a você, né, de me convidar. Eu amei que você aceitou, Ale. E aí eu quero já começar o nosso bate-papo, porque, assim, a Ale participou de um grupo que eu não consegui ir, né? Porque tava com muita poeira, o caminho da fé tava super seco, e eu com a bebê decidi não ir. Então, a Ale, a gente não se conheceu pessoalmente, mas eu fiquei só sabendo, assim, da performance dela, de como ela conduziu o caminho pela equipe. Falei, gente, a Ale precisa contar pra gente como foi essa experiência.
Mas antes da gente iniciar aqui, Ale, se apresenta para o pessoal, fala o seu nome, da onde você é e a sua profissão. Tá joia. Bom, meu nome é Alessandra Coutinho de Mateu, né? Eu sou dentista, radiologista, trabalho muito sentada, sabe, fazendo laudo, essas coisas. Bom, mas... E eu sou mineira de Lambari, do sul de Minas. Então, já estou acostumada com essas paisagens mineiras maravilhosas. Mas eu moro em São Paulo já há mais de 30 anos, né? Mais ou menos. Então, estou mais acostumada com poluição, sabe? Do que com as matas mineiras. Eu sinto saudade só. Mas de vez em quando eu vou para lá. E como é que Então, você descobriu a peregrinação? Como é que isso surgiu na sua vida? então, eu já tinha ouvido falar muito sobre Santiago de Compostela e tudo. Meu primo, né? Que inclusive ele deve estar assistindo aí. Ele é ator e ele já fez o Caminho de Santiago e ele amou. Desde que ele foi, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu acho que eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade. Aí a minha vizinha, que mora aqui no meu prédio, foi o ano passado, a Ana Carla. Ah, Ana. Uhum. É, e ela, aí um dia, logo que ela chegou, eu falei, ela trouxe uma lembrancinha para mim, e ela falou, ela é a coisa mais maravilhosa do mundo, você ia amar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, como assim? Como é que é? Eu quero entender. Aí ela logo me indicou vocês. Ela falou assim, olha, eu fui com um pessoal muito legal. Começa a procurar. Aí eu já comecei a seguir você no Instagram, e eu já amava, já comecei a amar, assim. Logo eu já me inscrevi. Quando abriu, que eu vi que tinha turma em agosto, eu falei assim, acho que agosto é uma boa época, porque não chove. Pelo menos não costuma chover. Falei assim, fazer esse caminho primeira vez com chuva, eu acho que não vai rolar. Aí eu pensei, na mesma hora, eu falei assim, não, agosto, eu acho que a época perfeita, que é a época que a Ana Carla foi o ano passado Foi. também. Uhum. Bom, aí eu me inscrevi. Ô, E eu falei Ale, pro meu mas marido, assim. eu só Ah, comuniquei meu marido. Eu falei assim, olha, eu vou numa peregrinação. Você quer ir comigo? Aí ele falou assim, bem, não sei. Aí ele ficou, eu falei, tá, eu acho que é melhor eu ir sozinha mesmo, porque essas coisas é bom a gente fazer sozinha uma vez na vida. Eu resolvi fazer sozinha. E aí, depois, quando eu conversei com uma amiga minha muito querida, que está assistindo a gente aí, que foi do grupo, né? A minha amiga super especial, Denise. Aí ela, Lê, eu quero ir, eu quero ir. Aí a gente entrou em contato com vocês e não tinha mais vaga, já estava lotado. Aí teve uma desistência. No dia que teve a desistência, e ela tinha ido na igreja, rezado, pedido que ela queria muito ir. De repente, no dia seguinte, eu mando mensagem para ela falando que tinha desistência. Aí ela começou a chorar, se arrepiou. Bom, enfim, nós duas conseguimos ir juntas, né, Dê? ela entrou aqui, ela tá aí. Ô, Ale, mas me conta. Porque assim, aí beleza, a Ana Carla contou pra você como tinha sido maravilhosa a experiência, você já se Uhum. inscreveu, mesmo, né, falando, não, eu vou sozinha, chamou uma amiga. Mas em nenhum momento na sua cabeça passou assim alguma dúvida de ou tipo, será que eu vou conseguir ou não? Tipo, você foi assim, É, recebeu o chamado, foi. eu tenho muito isso na minha mente e muito isso forte dentro de mim. Todas as vezes que eu me proponho a fazer uma coisa que eu decidi, por mais medo que eu tenha, eu sei que vai vir uma força. E foi o que aconteceu exatamente, né? Eu senti aquela insegurança, mais de estar indo fazer uma coisa desconhecida totalmente da minha vida, e sozinha, né? Antes eu ia totalmente sozinha. Eu falei assim, eu vou para ver o que dá. Assim, o caminho é longo, fiquei com medo de não conseguir, mas aí depois eu comecei a me preparar, e eu gosto muito de fazer exercício. Então, eu falei assim, eu acho, todo mundo falava assim, você vai tirar de letra, imagina. E eu imaginava que eu ia, falei assim, eu vou ficar lá na frente, vou andar rápido, não sei o que eu não gosto de andar devagar.
Isso foi no primeiro dia. É tão engraçado como muda, como a gente vai mudando, vai mudando. A cada dia que passa, você vai vendo outras coisas. E você vai mudando a sua cabeça e o seu, assim, o seu modo de pensar, de encarar aquela caminhada, né? Então, assim, eu fiquei medo, não sei se foi a palavra. Eu fiquei ansiosa por esse momento, né? O primeiro dia, a primeira noite, quando nós nos encontramos todos lá no hotel, na pousada do Poca, lá em Estiva, né? Nossa, tava assim, né? Naquele nervo. E muito animada, né? E eu achei que foi uma experiência, assim, muito incrível, muito. Todo mundo, se pudesse, se tiver condição física, eu acho que vale a pena fazer isso um dia na vida. E me Porque conta, é enriquecedor. Hã? e me conta, calma que a gente vai chegar lá no resultado. Tá bom. E aí, não, aí, Ale, você tipo, é, foi o que quando você foi, assim, você esperava ganhar alguma coisa com essa experiência? Tipo, amadurecimento, espiritualidade, ou não? Ou lá o Sim, caminho te surpreendeu com o que ele te é, deu? no começo, quando eu me inscrevi e tal, eu ficava assim, paisagem eu tô acostumada, né? Eu vou lá em Lambari, eu vejo cada coisa mais linda. Não vai ser nada demais, assim, para mim, sabe? Eu ficava imaginando assim, eu acho que não vai ser nada demais. Aí, quando você chega e que você entra na vibe do lugar, no clima daquela comunhão de amigos, todo mundo com o mesmo objetivo, o que que você tinha que fazer? O que que você tinha que fazer aquele dia? Chegar naquele objetivo, né? Então, eu fui mudando tanto a minha cabeça, foi uma coisa tão impressionante, que eu não esperava, eu juro que eu não esperava nada. Eu esperava assim, eu vou rezar, eu vou ficar mais perto de Deus, ok, eu vou me desligar um pouco desse estresse de São Paulo, mas foi muito além disso. Foi muito além disso. Tanto é que depois que eu voltei, várias vezes eu me remetia àquelas paisagens, aqueles momentos e aqueles sentimentos, sabe? Porque isso eu acho que a gente não pode perder, não pode deixar abafar nunca mais. Quais eram os sentimentos, Ale, que você tinha durante o trajeto? O primeiro sentimento foi liberdade. Uma liberdade, assim, fora do comum. Eu olhava aquela paisagem, aquela natureza, aquele contato, eu e a natureza, e assim, eu podia fazer tudo o que eu quisesse aqui naquele momento, sabe? Eu tinha aquela liberdade de andar, 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 como a minha mãe declama uma poesia muito linda, vai andar, 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 até não mais poder. Fala assim. E era isso que vinha na minha cabeça. Eu queria andar sem limites. Além da liberdade, a paz. Uma paz que a gente busca muitos momentos da vida da gente. E essa paz a gente vai encontrar, sabe aonde? Aqui dentro. Quando a gente está em paz conosco e com Deus. Ele traz isso pra gente, né? Então, assim, eu tive tantas. Daqui a pouco eu me emociono e começo a chorar. E eu falei que eu tinha que chegar e ir pro hospital tomar soro, que eu estava desidratada, de tanto que eu chorei. Tinha assim, do nada, eu olhava, de repente eu começava a chorar, sabe? É porque é tão emocionante e esse contato com a natureza, essa paz interior, e você passa isso para as outras pessoas. E assim, uma felicidade. Tinha dia que eu virava pro povo e falava assim, gente, eu não tô me suportando de tão feliz que eu tô. Aí todo mundo ria, que ria de mim, né? Eu falava assim, Alessa, é muito engraçado. Eu falava assim, mas é uma alegria que vem dentro, assim, de você, que é, assim, inenarrável, sabe? É E por muito legal. que, Ale, por que você acha que lá no caminho esses sentimentos afloravam assim de uma maneira tão mais fluida
que na nossa vida, às vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande de acessar. O que o caminho ali, que tipo de espaço era o caminho que te dava esse lugar de sentimento, assim? Eu acho que é aquela. Quando você está num lugar assim, você se abre totalmente ao seu ser, ao que você é, sem máscara nenhuma. Você não tem que ser aceita em grupo nenhum. Você está ali, você é o que você é. Então, essa abertura do coração, sabe? Esse despojamento de tudo que, às vezes, infelizmente, a sociedade nos impõe, né? E às vezes a gente tem que se interar, para se interagir e tal. Eu sou muito transparente, sempre fui em tudo que eu faço. Mas, às vezes, a gente não pode se expor tanto. Isso sempre, até o meu marido, minha mãe me fala assim, você não tem malícia em nada, você se expõe demais, você se abre demais. E eu sou assim, só que a cidade grande vai deixando a gente um pouco mais fria, né? E até eu tenho umas amigas minhas de Curitiba que elas sempre falavam para mim assim, Ale, você saiu de Minas, mas Minas não saiu de você. Então você continua mineirinha, que é a mineirinha do interior lá do sul de Minas. Mas a cidade grande deixa a gente mais fechada. E aí lá eu senti que eu estava completamente livre para ser o que eu era mesmo, sabe? E que eu não tinha que agradar ninguém. As pessoas que estavam lá, primeiro ninguém se conhecia, né? Só conhecia a Denise. Mas eu não tenho que esconder nada de ninguém, que fazer nada, sabe? Eu tenho que ser eu, só eu. E, Isso é muito gostoso, né? e é super interessante essa sua fala, porque quando a gente vai peregrinar, de fato, assim, a gente nem sabe, por mais que a gente esteja no grupo, como a Lei falou, ninguém se conhece, todo mundo chega lá e se conhece, né? Mas ninguém fala assim, eu faço, minha profissão é essa, eu moro não sei na onde. Né? Ninguém fala essas coisas. As pessoas falam muito mais como elas estão se sentindo, o que elas querem alcançar. Elas contam ali a parte emocional da vida delas, um obstáculo psicológico que elas queiram enfrentar. Então você conhece a pessoa sem essas máscaras. Que até às vezes nem a Exatamente. pessoa que quer colocar, mas no momento que você diz, sei lá, eu sou dentista, moro não sei na onde em São Paulo, as pessoas já colocam essas máscaras na gente, né? E a gente meio que tem que ter esse papel. E na peregrinação é Sai todo mundo tudo. ali. É igual, Pode ter, pode ter lá, sei né? lá, um professor, pode ter um político, pode ter um médico, pode ter, sei lá. As pessoas convivem ali no mesmo, na mesma. Não, em pé de igualdade, assim, né? Não tem essas máscaras. Exatamente. Eu acho que é por isso que é muito bacana também que você se sente completamente igual ao outro, né? Igual no sentido de, perante a Deus, eu sou igualzinho a pessoa que está do meu lado ou a pessoa que está na rua, né? Então, assim, eu passei por uma experiência muito incrível no caminho, que foi o dia mais difícil para mim. E assim, eu chorei tanto. Eu estava num momento que eu estava sozinha, sabe? Tinha acabado a minha água, não tinha nada para comer. Eu estava desorientada, assim, sabe? Quando você já vai ficando fraca, vai caindo eu tenho muita pressão baixa, né? Começou a cair minha pressão. Aí, de repente, eu vi uma venda, sabe? Tipo, Deus parece que coloca a venda ali para você. Aí comprei uma água, assim, comecei a tomar, e eu falei, não, mas não é só água que eu preciso. Aí logo mais adiante tinha uma mulher vendendo banana. Juro, na hora que eu vi aquela banana, eu pedi para a mulher, eu falei assim, quanto que custa uma banana? A senhora pode me vender? Aí ela olhou para mim e falou assim, não, bem, pode pegar. Aí eu peguei a banana, eu comecei a tremer, eu chorava. Eu falava, mas obrigada, mas eu não quero que a senhora me dê, a senhora me vende, por favor. Ela falou assim, de jeito nenhum, a senhora pode pegar, pega duas, não precisa pegar uma só, não. Eu falei, não, eu só quero uma, sabe assim? Então, assim, foi tão incrível aquela experiência que eu
passei por um mendigo, entre aspas, vai, na rua, digamos assim, que estava sem água, sem comida, né, com sede, com fome, e, mas eu senti isso na pele, e aí você sente o quê? A empatia, né? A empatia do outro. Como isso, a gente ainda existe, né? Ainda existe. Quanto mais no interior você está, mais você vive isso. As pessoas acolhendo a gente nas suas próprias casas, servindo café, bolo, mostrando as coisas, querendo dar as coisas pra gente. Nossa, isso é maravilhoso a gente ver isso, principalmente a gente que mora aqui em São Paulo, que é uma cidade muito fria, né? Muito fechada. A gente torce para aumentar um pouco a empatia aqui, mas é difícil. Né? A gente tem até um grupo na escola da minha filha que chama Poeira e Simpatia, Poeira e Gentileza, desculpa, para a gente tentar melhorar um pouco essa empatia, sabe? E que tá difícil. E E isso olha, a gente encontra muito no caminho, é demais. Teve um homem no carro que parou e veio dar água pra gente e falou assim: não, a gente tem, obrigada. Ale, e não é verdade que nesses momentos, essas pessoas que surgem assim, parece que elas trazem até uma vibração meio mágica. Você acha que sim, Deus mandou para mim. Deus mandou para É mim essas pessoas do caminho. Elas chegaram muito. aqui, foi assim, de maneira, elas vieram lá de cima e Deus mandou esses anjos para mim. E é Não, engraçado que às muito vezes antes. não É. é? Que às vezes na nossa vida também aparecem essas coisas, só que a gente não tá atento em muitas ocasiões. Mas lá no caminho, a nossa atenção, ela fica. Você sentiu isso? Que ficou mais amplificada, assim, Eu essa senti percepção do muito. mágico? É, a gente, assim, só uma outra coisa que aconteceu que foi muito. A gente conheceu dois peregrinos que caminharam bastante com a gente. Eu acho que o Wesley tá aí, né, de Divinolândia. E eles estavam caminhando um tempo conosco. E assim, eu, para falar a verdade, eu nunca gostei muito de rezar terço. Apesar de andar com os terços tudo em mim, mas eu nunca fui muito de rezar o terço, sabe? Ai, que linda, Bru! A Bru entrou aí. Ela falava assim, tudo, eu falava, ai, que lindo! Então, aí, esses dois peregrinos, um dia, aí a gente estava caminhando junto e a gente falou assim, vamos, eu falei, né, vamos rezar o terço, vai, que a Denise me falou. A Lei, você precisa rezar o terço, precisa rezar o terço. Aí a Lília também precisa rezar o terço. Tá bom, então vamos rezar o terço. Aí, de repente, a gente começou a conversar outras coisas, do nada, Karina do céu. A gente praticamente tropeçou num terço. Sabe desses que terços menorzinhos? No chão, na estrada de terra. Então, assim, quer sinal maior que esse que a Nossa Senhora mandou a gente rezar o terço? É assim, cada coisa que acontecia, aí a gente olhava, aí eu pegou o terço assim na mão e falou assim, é pra gente rezar agora, não é pra gente enrolar mais. Sabe assim? Então, assim, são cada sinais que a gente está muito aberto para perceber. E aqui na correria do dia a dia, a gente não percebe. E Deus coloca um monte de sinal na nossa vida. E a gente tem que ter sensibilidade para a gente estar. E abertura para a gente reconhecer isso, né? É O verdade. outro dia a gente cantando, assim, cantando a música do Espírito Santo. A gente gostava muito de cantar, né? No meio, assim. Tava cantando a música do Espírito Santo, de repente, a gente estava no meio do nada. Uma pomba. Uma pomba no fio, assim, num fio. A gente olhou e falou assim, porque pomba, né? Sinal do Espírito Espírito Santo. Santo. Uma, sozinha. Geralmente pomba anda em bando, né? Aí eu falei assim, gente, para tudo. O que que tá acontecendo? Sabe assim? Olha aqui o Espírito Santo na gente. Nossa, então assim, foi muito, muito incrível. Foi muito sublime, sabe? A gente sentiu que era um momento que a gente estava junto, perto de Deus e de Nossa Senhora. E a Leia,
A gente vive falando que uma peregrinação, um caminho de peregrinação, ele transforma, né? Para você, você consegue ver essa transformação da lei que começou, né? Da lei que recebeu esse chamado e a lei que concluiu o caminho. Teve alguma transformação? Hoje você consegue ver? Sim, eu consigo perceber que a lei que começou era uma lei muito impaciente, estressada, assim, alegre eu sempre fui e continuo, graças a Deus, né? Mas eu estava numa fase muito intolerante, sabe? Dá para entender um pouco Dá. assim? E Uhum. aí eu percebi que a gente passou num portal lá, um portal da paz. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um arco-íris, só que não era colorido, ele era branco, ele era de cabo a rabo, assim, ó. Branquinho, branquinho, branquinho. Mas era uma coisa, a gente tentou até tirar foto, sabe? Mas a foto não representa aquela beleza. Então, eu acho que quando a gente passou naquele portal da paz, aquela paz veio assim, e eu falei assim, nossa, eu transformei total, sabe? Então, eu acho que eu estou muito mais tolerante, muito, assim, prestando mais atenção no outro, sabe? O abraço é uma coisa que a gente não liga muito, né? No dia a dia, dá aquele abracinho assim. Não. Esses meninos que a gente conheceu, o Wesley, ele contou um, ele falou de uma história que aconteceu com ele, que tocou tanto a gente, que hoje em dia eu quero abraçar todo mundo. A Denise prometeu, né, Dê, que todo dia de manhã ela ia abraçar todo mundo. E ela falava, não, eu tenho que tomar café mais cedo, porque eu tenho que abraçar apertado todo mundo. E eu era atrasada do povo, né, gente? Deu horário comigo, mas ó, hoje eu tava aqui, ó. Ah, Porque eu sempre sou atrasada. Mas, nossa, então eu achei que isso foi uma transformação muito real, sabe? Eu gosto muito de abraçar as pessoas. Agora, principalmente. E eu acho que eu nunca mais vou deixar de abraçar. Com esse negócio de pandemia, as pessoas ficaram muito, né, arredias. Não, a gente precisa do contato, né? A gente precisa do abraço, dessa passagem de energia. Porque cada um tem uma energia, e essa energia você consegue transmitir através do abraço. E isso é muito importante. As pessoas estão esquecendo disso, deixando isso uhum, para lá, né? uhum. E isso é muito importante. Então a gente se abraçava muito lá, e Ai, foi uma delícia. Isso ô eu Ale, me transformei. e assim, não, se der, a gente, cara, eu sempre falo em toda entrevista que se der, a gente fica 2 horas conversando, né? Não é? Mas o nosso tempo é meio curtinho pra gente Ah, conseguir falar. mas eu preciso falar mais uma coisa, muito Diga. importante. Ah, Olha a pulseirinha aqui que não arrebentou até ah, hoje. ah. Vocês, na Trilhas, vocês são muito incríveis. Porque, ó, eu não tenho palavras para agradecer o Deco e o Marcelo. O tanto que eles foram carinhosos conosco. Gente, o Marcelo, todo dia de manhã, passava cada mensagem mais linda que a outra. E aquela mensagem a gente ficava na cabeça. E um dia ele falou dos sinais, né? Que foi isso que eu contei, que a gente viu bastante. E foi muito lindo, que a gente começou a se abrir mais, e a perceber mais, a notar mais essas coisas, né? O Deco, com aquela simpatia, ele parece bravo, o Deco, né? Mas ele nossa, caminhava com a gente, era muito, muito, muito bacana. Ele não é nada bravo. E a gente ficava, ô, Deco, Deco! Enchia o saco dele. Sim, você acha que fez diferença você ter contratado a gente? Nossa, total, mas assim, total. A gente ontem estava ouvindo, a Denise me passou um terço de um pessoal que reza, e a gente estava ouvindo o testemunho de uma moça que foi sem apoio. Gente, coitada, eu falei, para que esse. Já é um perrengue, né? A caminhada já é um perrengue. Mas
é um perrengue gostoso, né? Mas eu vi a moça que não teve apoio, que isso? A gente, a cada 5, 6 quilômetros, estava o carro lá, para a gente tomar um café, reabastecer a água, né? A mala pesada, pesada não, 8 quilos, não podia passar de 8 quilos. E a gente pesava todos os dias. E aí, tava lá, a nossa mala foi no carro, então a gente não precisava carregar aquela mala, né? Aquela mochila. A mochila ia no carro. E sempre tinha uma bananinha. Ai, eu amei as bananinhas. Eu acabei com as bananinhas. Um amendoinzinho, alguma coisa para, né, dar aquele up que a gente precisa. São muitos quilômetros. Verdade. E a gente tem horas que a gente cansa. E uma coisa que eu aprendi também, que eu sempre fui muito afobada, né? Isso me transformou também. Na hora, no primeiro dia, eu pesei. Aí eu olhava naquela Serra do Caçador. É assim, é ribanceira. Eu achei a do Caçador pior que a Luminosa. Não sei se é o primeiro dia. Bom, eu achei. Aquela ribanceira, eu olhava aquilo e falava, ah, não vou chegar lá em cima, não. Não vou dar conta, não é possível. Aí eu falava assim, pra que eu vou ficar olhando lá? Calma, respira, um passo de cada vez, vamos devagar. De repente a gente estava lá. É muito impressionante. Sabe, você vai indo. E outra coisa que ajuda demais, os cajados. Você não sabe que eu esqueci meu cajado no hotel de Aparecida do Norte. Esse. E o meu amigo foi ontem lá e trouxe. E buscou. Pessoal. Buscou, você acredita? Tá aqui meu cajadinho. Esse aqui eu vou botar lá na minha sala. Aqui mora uma peregrina. Ai, que legal! Nossa, Ale, quantas histórias boas, viu? Nossa, quero te muita agradecer. coisa boa. Muita coisa boa. E assim, só mais uma outra coisinha que eu queria falar a respeito do preparo físico, né? Que é muito importante. Porque a gente viu que muitas pessoas sofreram mais que outras. E as que mais sofreram as que não têm muito preparo, né? Então, assim, quem tem interesse de peregrinar, que eu acho que todo mundo devia peregrinar pelo menos uma vez na vida, que vale a pena, mas se preparem, porque vale a pena demais, mas você tem que estar preparado. E musculação que é o que faz diferença. O aeróbico também. Eu quero agradecer a minhas professores lá da Inner Choice, que eu já vi que tem gente aí, né, da minha academia. E, nossa, me deram um super apoio, sabe? Eu não gosto de treinar fraco, eu gosto de pegar forte, pegar peso mesmo, que eu não tenho medo de peso, não. E isso fez total diferença nas minhas pernas. Total. Eu não senti uma dor, só na panturrilha. Panturrilha e no gordinho do pé. Eu tenho um gordinho no pé que todo dia eu falava, gente, meu gordinho tá doendo. Mas a preparação é muito importante. A preparação é muito importante. E você dorme, parece que assim, os anjos te massageiam. Você acorda nova, pronta para o dia seguinte. Então, ó, sigam a seta amarela e junto com Natrilhas. Porque sem Natrilhas... Sem Natrilhas... Ai, Ale, obrigada. Nossa, muito obrigada, viu, por todas as suas histórias que você compartilhou, seu depoimento. A gente ficou muito feliz com a sua presença no grupo mesmo. Marcela e Deco viviam falando da sua alegria e é muito importante a alegria no grupo, assim, faz toda a diferença para o humor do grupo. Então, muito, muito obrigada pela sua participação aqui, por compartilhar com a gente a sua história. E nós vamos fazer, a gente já combinou, a gente vai para o Caminho de Caravaggio juntos. Combinado, hein? Amanhã, aliás, amanhã à noite a gente libera a agenda lá no nosso grupo da Egrégora. Então aí legal. Já fica ligada, porque a gente vai compartilhar lá as nossas datas de todos os grupos do ano que vem. Que bom. A gente vai se encontrar amanhã, o grupo que mora aqui em São Paulo, e aí a gente já vai combinar. E dia 20, a que mora na Bahia vem para cá, nós vamos encontrar também. Então que a gente ficou muito assim, irmão, sabe? Então foi
foram pessoas que nunca se conheciam, que de repente virou todo mundo irmão. Olha só. Uma amizade assim maravilhosa. Muito bom. Muito obrigada, viu, Cá? Apesar de você não ter ido, muito obrigada, Marcelo, Deco. Ó, um beijo no coração do Marcelo, no coração do Deco e seu e da Diana, né? Muito obrigada. Próxima vez, Próxima vez estaremos, com se Deus certeza. quiser, se Tá Deus bom? quiser. E ó, firme Obrigada. na trilha. Isso Firme aí. na trilha. Adorei o Ó, encontro. aqui, ó. Adorei tudo. A Labro falando. A Lê agregou o grupo com a alegria dela. É verdade, faz muita diferença. Né? Eu chegava de noite e falava assim, e aí, gente, vamos fazer festa? Vamos dançar? Faz muita diferença. Nosso humor faz muita diferença. Então, Ale, obrigada, viu? Você fica com Deus. Imagina, obrigada a E depois você, a gente amor. marca uma próxima para continuar. Vou chamar a Ana Carla também para vir conversar com a gente. Aí junta nós Chama três. a Bruna e a Denise também. Gente, vamos montar essa roda. Vamos montar essa roda aqui ao vivo. É, isso aí. Ah, e olha aqui uma coisa que eu queria mostrar. Eu era louca dos carimbos também, né? Ó, ó, Muito ó. bem. Tudo preenchidinha. Tudo preenchidinha. Tudo carimbado. E eu carimbava por mais um monte de gente. Olha só, que legal. Olha que lindo que ficou. Ó, parabéns, viu? E Obrigada. muito obrigada. Tá bom? Obrigada a você, viu, meu amor? E ó, nós vamos continuar juntas aí. Combinado. Te espero aí em Tá outras bom. peregrinações. E Nossa Senhora junto. Amém. Sempre, né? Muito obrigada, viu, Ale? Obrigadão. Obrigada a você, meu amor. E agora a gente vai dar sequência aqui para nossa live, porque a gente tem mais uma convidada, né? Ale, eu não sei tirar aqui. Como Não é sei. que faz? Aí, acho que deu certo. Eu vou tirar aqui e aí eu vou chamar. Obrigada, Ale. Gente, a Ale é uma divertidíssima. Divertidíssima. Ó, a gente vai continuar a nossa live agora, porque a gente vai chamar a Samara. A Samara é uma outra peregrina. Ela fez 2 vezes o caminho da fé com a gente e fez o caminho de Caravaggio também. Ela gostou tanto que trouxe todas as amigas dela. E todos os caminhos agora sempre vêm acompanhada. Então, eu vou chamar aqui a Samara. Deixa eu ver se eu acho ela. Samara Nick. Where are you? Cadê você? Deixa eu ver o arroba dela certinho para não errar. Aí, Samara Nick. Achei! Como tá? Vamos ver se vai dar certo. Ah, vem a Samara, vem a Samara. Continuem aí, porque vai ter bate-papo. Hello! Hello! Tudo bem? Que saudades! Demais! E você? Como é que você tá? Que personagem é essa aí, peregrina, que estava antes, sua figura? Gente, a Lê... Toda no estilo, né? Toda! Eu falei assim, gente, ainda bem que eu vim com um equipamento aqui, pelo menos, para não ficar mal na fita. Eu falei assim, poxa, eu não me paramentei como a peregrina. Sacanagem, hein, Samara? Eu não tava esperando mais de você. Pois é. O Ale, tava esperando mais dessa dessa peregrina. Você, viu, Ale? Aqui. Ô, Samara, antes da gente começar querida. Nosso bate-papo de comadre aqui, vamos se apresentar pro pessoal, né? Então, fala seu nome, da onde você é, o que você faz e o caminho que você fez. Apesar de eu já ter falado, né? Ok. Eu sou a Samara Nick, eu sou natural de Tambacuri, mas eu moro em Governador Valadares, Minas Gerais, né? Tambacuri e Valadares são próximos. E eu moro aqui em Governador Valadares, sou psicóloga, atuo, né, no consultório e já fiz o caminho da fé e o caminho de Caravaggio 2 vezes e o caminho de Caravaggio, né, a última peregrinação. Ô, Samara, me diga, eu vou fazer a primeira pergunta já. Como foi, assim, porque você já fez 3 caminhos, né? Sim. O primeiro, assim, como que foi que você descobriu o universo da peregrinação? Como que a peregrinação entrou na sua vida? Olha, na verdade, eu tenho a história, eu tenho uma relação com a natureza muito legal
e também com a espiritualidade. Eu sou muito católica e essa soma, fazer o caminho da fé era uma coisa que me chamava a atenção. Mas, na verdade, tem um amigo, ele chama Fernando, mas o apelido dele é Fu, e ele fazia muito isso, ele é um amigo dele. Eu via treinando e um dia perguntei para ele, e etc. A ideia era Compostela. Ele falou assim: Samara, começa fazendo caminho aqui no Brasil, tem muitos caminhos legais, porque ele já faz os caminhos fora. E aí eu fui e entrei na internet, e estava lá o Na Trilhas, sem referência nenhuma, foi a unção do Espírito Santo, que fez assim, eu digitei, veio Na Trilhas, e aí na época, a primeira resposta que me deu foi você, simpatia, doçura, um acolhimento, e aí fomos conversando ali, e aí você já fiz logo os contatos. E a coisa mais interessante dessa primeira experiência é porque minha histórico de atleta, eu comecei atividade física, minha vida inteira era sedentária. Então, quando eu fiz 50 anos, eu coloquei como um propósito na minha vida, parar de ir em médico, as pessoas perguntarem assim, atividade física. Eu falava assim, sedentária. Agora aí eu entrei para uma professora, chama Cidinha, um estúdio, e aí eu comecei a fazer atividade física. Então, hoje eu sou uma atleta de 58 anos. E quando eu fui fazer a peregrinação, foi tão interessante que um belo dia eu cheguei para ela assim: Cidinha, eu vou fazer uma peregrinação, você me prepara? Ela falou: claro, preparo. Quando que é? Eu falei: mês que vem. Ela quase teve um ataque do coração. O quê? Mês que vem. E aí ela foi e falou assim: como assim? Isso foi antes da pandemia. Aí eu falei: uai. Então, como eu achava que fechou a porta do consultório e vamos peregrinar. Porque eu explorei pouco, eu só fiz a inscrição, enfim. E aí, menina, ela foi e começou. Nessa preparação, a turma do estúdio envolveu com os treinamentos, com a ideia do caminho e tal. E aí deu também que houve a pandemia, eu tive medo, fechou o caminho. E com isso eu tive mais tempo para treinar. Então, quando eu fui para a primeira peregrinação, eu fui sem preparo físico adequado, né? Aí eu segui todas as orientações que você deu, do ponto de vista de instrumentos e tudo, mas bem menos do que era necessário, né? E aí eu fui viver o caminho. Fui sozinha, né? Que, na verdade, com a equipe Na Trilhas, você não está sozinho, né? O apoio vocês são muito especiais, assim. E eu fui viver essa primeira experiência muito especial na minha vida, que fez um marco, fez uma diferença sensacional. E você esperava que ia ser assim quando você decidiu fazer? O que você esperava? Nunca. Imaginava. A primeira que foi assim, caminho, eu achava que era só caminhar. Aí eu falava assim: olha, gente, não é escalar, porque tem muito morro. Tem nada de caminhar. É escalar. Porque aí Minas Gerais, tem morro, né, gente? E eu achava que era tudo muito simples, né? E aí, cara, o que aconteceu, que eu acho que o caminho, a coisa mais impactante foi para mim, é que eu, como psicóloga, eu atuo na saúde mental. As pessoas me procuram, e um dos grandes dilemas que a gente vive hoje é a questão da saúde mental. E a experiência de caminhar, ela é uma experiência muito especial, porque é um passo de cada vez. E quando você vai fazer aquele caminho, um passo de cada vez, você presta atenção. E outra coisa que é maravilhosa na peregrinação, você leva o simples, o essencial e o necessário. Quando vocês da Trilhas mandam aquela lista, eu falo assim: meu Deus, nunca! Como que eu vou ficar 10 dias, 12 dias fora? E só isso? Não, é mais. E que exercício maravilhoso. O simples, o essencial e o necessário. A gente não precisa de muito. E aí, colocar na mochila. Eu fiz a experiência de carregar a mochila. Foi, isso Todos que eu ia os 3 falar. caminhos, eu carreguei minha mochila. E isso tem um valor simbólico também muito importante, né? Você carrega suas coisas. E você carrega as coisas que você dá conta. Que quando você coloca coisas que são muito maiores do que o peso que você vai levar, então essa também é uma outra experiência. É carregar o que dá conta, comer o que dá conta, dormir o necessário, né? Acordar diante das necessidades, enfim. Então é uma experiência
que foi assim maravilhosa. E as dificuldades, os sinais do corpo, prestar atenção nas dores do caminhar, né? Prestar atenção no trecho, né? No perceber morro, descida, olhar a paisagem, o silêncio, o ciclo das conversas, os amigos que você vai em grupo, e é tão interessante porque as pessoas, a gente vai fazendo pares no decorrer do caminho. Uma hora você está do lado de uma pessoa, na outra hora você está do lado de outra pessoa, um dia você caminha com a pessoa, no outro dia você caminha com a outra pessoa. Então, é uma experiência muito especial. E você está dialogando com a natureza o tempo inteiro. Você escuta sons da natureza que a gente esquece, que a gente passa batido. Você escuta o barulho de água, daqui a pouco você está ouvindo barulho de água, você escuta sons de animais. Você também, a coisa mais interessante, tonalidade verde. Isso aqui, assim, sabe que você está andando, que você não está pensando em nada? Você, no primeiro momento, você vai esvaziando o pensamento, você vai esvaziando os pensamentos do cotidiano. Os boletos, as preocupações, eu acho que nos primeiros dias da peregrinação, um pouco disso. Vem um pouco de culpa, vem um pouco de medo, vem um pouco, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura é essa? E aí você vai andando e essas coisas vão ficando para trás. E você entra em contato com aquilo que é essencial, de fato, que é o próximo passo, o sinal do corpo. Aí você, a atenção, os órgãos do sentido ficam mais aguçados. Você olha, o seu olho fica mais limpo, o seu ouvido, você passa a escutar coisas que no cotidiano a gente passa despercebido, né? Então, você vai, na verdade, andando a um esvaziamento e um preenchimento, porque é impressionante, você se esvazia de excessos e se enche de coisas, de sinais de Deus. Eu falo que são sinais de Deus o tempo todo. Você olha a paisagem, você olha, é uma coisa impressionante. É tão certeiro que você falou, né? Porque eu vejo, sim, também, de muitos peregrinos, né? Esse esvaziamento, que eu nunca tinha usado essa palavra, achei magnífica esse esvaziamento, porque a gente chega no caminho um pouco que fragmentados, né? Então, um pedaço nosso está aqui, outro pedaço nosso está aqui, e a gente vai meio que esvaziando e juntando os nossos pedaços, né? A gente vai nesse processo de esvaziamento, a gente vai se desfragmentando. Por isso que ao final a gente termina tão inteiro, não é? Impressionante, é. Termina É uma coisa assim, você vai se sustentando, né? De coisas assim, de bases muito importantes, né? Nessa experiência. E o seu primeiro caminho, eu lembro que a chegada, assim, para você, ela foi muito forte, né? Que você teve, assim, uma carga emocional ali na chegada muito forte, que foi diferente das outras peregrinações que você participou. Na primeira peregrinação, o que aconteceu ali com você? O que esses desafios, o que o caminho te colocou como experiência que ele trouxe essa sensação na conclusão? Primeiro, a história, como vocês da equipe Na Trilhas nos orienta a organização e planejamento, e eu sinto que eu não me organizei, planejei como devia. Quando eu deparo com a minha professora, minha treinadora, e que ela diz para mim, isso é diferente, você precisa ter, então eu senti também na mão da equipe de treinadores, assim, o estúdio todo me ajudou, minhas amigas, né, vamos dar conta. Então, essa coisa do planejamento e da importância desses cuidados, fundamental. Ninguém faz uma travessia na vida sem levar os recursos necessários que a gente precisa para fazer o caminho. E eu estava indo fazer uma peregrinação e eu precisava ter esses recursos, né? Então era muito importante essa atenção. Aí eu fiz a peregrinação com medo, com as inseguranças, né? Com toda... Eu não conhecia vocês, eu não conhecia o caminho, eu não tinha... tudo era novo. Mas eu permiti viver tudo, né? E vocês ajudam, assim, aquela reflexão do cotidiano que vocês fazem, aquilo ali é um alimento de alma, sabe? Assim, cada mensagem daquela é uma gota que mexe com as nossas emoções. E aí, com tudo isso, e a cada vez assim, era um desafio, um dia atrás do, né?
um dia após o outro. E as dores do corpo e tudo mais. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei, e a devoção, né? Porque é lindo o caminho da fé, que foi o meu primeiro que eu fiz. É uma simplicidade, é uma devoção no meio do caminho, que você vê as casas, os cuidados, né, das pessoas, etc. Tal. Então, a minha devoção à Nossa Senhora. Então, assim, eu senti ali tanta coisa que vocês... eu fui amparada ali, sabe? Na trilha, os amigos, as pessoas, a força da experiência, tudo que eu trouxe, né? Que eu levei daqui de Valadares, eu cheguei lá. Nossa, foi uma emoção muito grande, assim, eu dei conta, sabe? Dei conta, eu consigo, a minha capacidade e tantas outras coisas, sabe? A minha fé, a força, porque quando eu falo na saúde mental, tanto que essa experiência, aí você brincou que eu trouxe um monte de gente, né? Primeiro porque, na verdade, a peregrinação, cara, ela tem uma coisa de inspiração. A gente volta muito inspirado. Você vê que a gente volta assim, inspirando, levando luz, assim. Então, acho que as pessoas sentem essa vibração assim em nós, né? Então, aquela emoção vivida lá, ela foi de fato muito forte, muito especial. E eu só tinha coisas boas, né, para dizer, mas a experiência de chegar no meu limite, eu senti, né, dor, mas eu senti muita força, sabe? É como se acendesse uma luzinha interna dentro de mim. Samara, você dá conta, você dá super conta, força que você dá conta. E vocês alimentaram isso, sabe? A minha experiência da noite com você foi especial, porque eu vou contar esse segredo, não pode contar esse segredo não, né? Pode. Posso contar? Porque na trilhas, por questão de segurança, vocês têm um limite. Eu era a última de tudo. Todo mundo ia na frente, eu era a última. E tinha o carro de resgate, quando as pessoas não conseguiam, precisava de ajuda, tinha o carro de resgate. Só que eu estava tão envolvida, sei lá, e feliz, que vocês, em momento algum, impediram que eu continuasse meu caminho. Então, vocês me viam cantando, rindo, envolvida. E aí vocês me permitiram. Em nenhum momento vocês quebraram. Tipo assim, ó, já deu a hora, vamos embora que já deu. Então, teve um caminho em Campos do Jordão, que foi um desafiador demais da conta, escureceu. E aí, por questão de segurança, vocês recolhem, né, as pessoas na estrada. E você permitiu que eu e uma outra colega nós ficássemos no caminho. Isso tem um impacto na minha vida, essa experiência que você não sabe como. Assim, de você estar do lado, permitindo, e eu tendo a força de continuar. Foi muito especial aquilo ali, foi muito especial. Não, e assim, a Samara, ela pegou várias etapas da Natrilhas também, né? Porque os peregrinos saem transformados e a empresa que guia também se transforma conforme os caminhos que guiam, né? Então, o Samara me conheceu, a gente tava... Qual foi o seu primeiro grupo? Que ano que você foi mesmo? Foi antes da pandemia. Eu te conheci namorado, depois... Eu fui quando você estava namorando, depois eu fui, você estava casada, e depois eu fui, você tem Diana chegou. Então, eu te conheci. Foi várias etapas da minha vida, né? É verdade. Isso. E foi muito interessante. Da pandemia. Porque a Samara me pegou namorando, né, Marcelo. E depois ela peregrinou com a gente de novo, aí eu já estava casada, e depois com a Dianinha já no grupo. A Diana peregrinou lá no grupo. E foi tão legal esse dia que Samara mencionou, porque assim, realmente a gente tem essa regra, mas lá, aquela noite, eu falei, gente, essas peregrinas, elas estão de bom humor, né? A gente vai chegar atrasada, já falei lá, Marcelo nem trabalhava comigo, era só eu e Deco. Não trabalhava, era só o Deco. Aí eu orientei Deco, organiza tudo aí, que eu vou demorar para chegar com essas duas aqui. Mas a gente vai chegar a pé, não precisa de resgate. E isso foi um ponto muito importante, porque tava muito de bom humor as duas, assim. No final, gente, a gente à noite tinha caminhado mais de 12 horas. A gente tinha caminhado mais de 12 horas. E tava um puta bom humor. E eu falei, não, elas precisam chegar. Elas precisam chegar, porque isso aqui, a conclusão desse dia, vai impactar muito uma percepção de conclusão de vida, assim, né? De capacidade. Pra vida.
Foi pra vida, viu? Foi pra vida. Uma coisa assim muito especial mesmo. Muito especial. Ô, Isamara, você acha que... Porque assim, principalmente, né, no primeiro caminho, quando a gente vive, a gente se coloca... e hoje eu consigo ver isso com muito mais clareza. Antes, eu acho que quando eu comecei a guiar, que eu vim muito assim da minha experiência, né, de que eu tinha feito vários caminhos, não sei quantos mil quilômetros caminhando sozinha, então eu achava que meio que todo mundo conseguia fazer isso. E quando a gente começa a fazer uma coisa repetidamente, a gente esquece que um dia aquilo foi difícil pra gente, porque a gente já tá, aquilo se tornou tão fácil que a gente esquece que um dia aquilo foi super desafiador. E quando eu comecei a guiar, eu tava nesse momento de ter esquecido qual que era o meu início. E conforme eu fui guiando, eu fui percebendo mesmo que, principalmente a primeira peregrinação, ela coloca a gente num lugar de muita vulnerabilidade, não coloca? Coloca. Demais da conta, Não sabe? é? Essa coisa assim, eu acho que essa é a grande emoção que eu senti, sabe? Assim, eu falei assim, meu Deus, era muito desconhecido, muito vulnerável, sabe? Naquele momento ali, sabe? E interessante, cara, que na segunda peregrinação eu tive uma alegria tão grande que eu brincava assim com o Deco. Eu não cheguei à noite. Todos os trechos eu chegava meio que junto com o pessoal. Eu não chegava à noite, né? Não cheguei à noite, não fiquei para trás. E tinha colegas que precisaram, e aí eu ficava ali atrás com as pessoas, mas rodava. E isso, que é exatamente essa percepção que você está falando aí, que tinha outras pessoas que estavam ali com dificuldade e E aí, na vi, segunda eu me vi peregrinação, você tendo vivido isso, você tem um olhar diferente para as outras diferente, pessoas e para sem você. dúvida. Você Isso já está mesmo. num lugar dentro da sua cabeça, né? Sim, sim. Diferente, não é? Diferente, sem dúvida. Sentindo mais forte e também ali podendo, né, oferecer ali, sendo solidária ali ao outro, sabe? Muito, muito especial mesmo. Muito especial. Exatamente. E, ô, Samara, e as outras experiências do seu segundo e terceiro caminho, assim, como que elas foram para você? Ó, a segunda foi muito, muito especial, porque eu já fui com amigas. E aí foi quando, assim, aqui em Valadares, nós éramos conhecidas, assim, as loucas da mochila, porque Valadares é uma cidade plana, um calor danado, um sol quente. E o treinamento, que já para segunda eu fui toda. Aí contratamos um treinador, nosso professor ficou especial, fez trajeto, estudou planilha, tudo. E aí deu uma assessoria individualizada, né? Aí nós fomos com amigas, então fui duas amigas. E foi uma experiência maravilhosa peregrinar com amigas. Então, uma experiência linda e muito especial. E essa coisa que eu falei, de inspirar. Quando eu voltei, fui agradecer todos os amigos do estúdio lá que tinham ajudado no treinamento. E ano que vem eu vou, vão e vamos. E fomos em duas. Depois foi a Fabiana, né? Foi a Mirtes, a Marcélia e a Fabiana, depois foi no outro momento. E aí, essa experiência eu também sentia mais forte, com as amigas, foi muito especial. E aí, lógico, assim, o que a Natrilhas oferecer, nós vamos. E aí tinha a história de Caravaggio. Nós vamos Caravaggio também, vamos Caravaggio. Aí aumentou a turma, aí entrou Priscila. Então já era Marcélia, Mitz, Priscila, e também buscando outras amigas. Então, o que é interessante é que os caminhos, eles são muito particulares. Assim, as experiências vividas, para você ter ideia, que agora eu estou fazendo uma agenda, eu quero peregrinar com meu filho. Eu quero fazer uma peregrinação com meu filho, eu quero fazer o caminho da fé com meu filho. Ele tem 19 anos, está terminando o tiro de guerra, e eu quero viver essa experiência de fazer o caminho com ele. Então, essas experiências, igual casais que nós peregrinamos com casais, nós peregrinamos com irmãos, é lindo ver as experiências vividas e compartilhadas nesse ciclo de afeto. Então, a experiência, eu peregrinei sozinha, eu peregrinei com amigas, né? E depois eu peregrinei numa farra, Caravaggio. Foi tão especial, assim, de diferente, assim, porque ela estava diferente. A paisagem é diferente, a abundância,
né? Ver uma outra perspectiva de olhar, né? Para as condições do nosso país. Quer dizer, eu fui num lugar onde a riqueza da natureza é impagável, em ambos os lugares. Mas tinha um outro olhar de abundância, né, de fartura da De terra riqueza, toda, né? Era de uma riqueza, sabe? assim. De plantação, de comida, de trabalho, tudo muito especial. Então, e é interessante, quer dizer, eu fui com a mesma equipe na Trilhas, que é diferente, não é igual. Fui com as mesmas amigas em 2, mas é diferente, não é igual. E eu fui sozinha. Então, há uma particularidade, sabe? Há algo Tá travando. que não é fazer um caminho, uma caminhada, né? É fazer o caminho. Então, o caminho, ele é muito especial de verdade, né? Na verdade, fazer caminhada é uma coisa, né? Nós tivemos peregrino também, cara, que eu vi peregrino transformando, parecia que estava no trekking. E depois, no final, reconhece que perdeu a oportunidade de peregrinar, vivia a experiência, sabe? Assim, eu via coisas assim especiais, os nossos olhos, né, vão se abrindo e vendo transformações no caminho, assim, muito, muito especiais, né? E Toca você? a alma. E você, Samara, como psicóloga, assim, né? Porque Samara também foi minha psicóloga nos caminhos, viu, gente? Porque abusei de Samara. Fiz terapia com ela em todos os caminhos que ela fez comigo. Eu fiz terapia Ai, com que ótimo. Samara. Achava ótimo que ela andava devagar. Por isso que eu fiquei lá à noite. Você acha? Tava Ótimo. terapia gratuita lá, Ai, assim, que com ótimo. Samara. Que papo bom, né? Era bom, né? Nossa, muito bom. Pena É. que no último foi tão rápido, né? Que a gente nem conseguiu Porque copiar direito. nos próximos a gente vai falar sobre terapia infantil. De Isso. neurodesenvolvimento infantil. Ô, Samara, mas você, como psicóloga, assim, e até com esse, porque não é só, claro que a sua profissão te ampliou esse olhar, né? Mas eu imagino que isso é um dom teu. Você tem um olhar diferente para as pessoas, para a palavra certa nos momentos certos. Então, assim, você com esse olhar, porque eu falei para ela, a gente vive repetindo, né? Eu vivo repetindo para todo mundo. Gente, vai peregrinar, que você vai sair diferente. Vai peregrinar, que transforma, não sei o quê. Então, é realmente isso. A peregrinação, ela Realmente isso. transforma. Ó, eu faço análise, eu tenho mais de 30 anos de profissão, então eu faço terapia tem mais de 30 anos, né? Porque uma das condições do meu trabalho além do conhecimento técnico, científico, supervisão profissional, também está com os meus conteúdos emocionais bem trabalhados para não transferir com o paciente. Então, né, eu tenho essa experiência natural, mas a experiência da peregrinação, eu com toda essa bagagem aí, cada peregrinação volta diferente. É uma chavinha que vira uma chavinha. Em todas elas, hoje, da peregrinação, que é uma experiência da minha alma, é a calma, é buscar a calma. A natureza, é conectar com a natureza. Sabe quando quando nós, depois que volta, nós sentimos falta. Gente, vamos caminhar, vamos entrar para os matos, vamos caminhar, vamos fazer contato com a natureza e prestar atenção. Isso porque o cotidiano, ele nos toma, né? As nossas obrigações, elas nos tomam. E a peregrinação, ela faz isso, você conecta, né? Eu volto a falar, com o simples, com o necessário, essencial. É só se lembrar disso, a gente não precisa, né? Presta atenção. O corpo dá sinais, né? As emoções, quer dizer, se alguma coisa não vai bem, o corpo sinaliza, é um cansaço, é um mal-estar, é uma irritabilidade. O corpo vai dar sinal. Agora você tem que prestar atenção. Se você não parar e prestar atenção, você vai... E o que a peregrinação faz com a gente? Tem tempo para tudo. Calma. Né? Tem momentos do silêncio, o pôr do sol, né? O nascer do sol, a oração do dia, a alimentação.
Então, tanta coisa, se acalma, né? Não precisa, o tempo, você vai entrando em contato com o tempo de um modo. Então, isso é um exercício que você vai fazer isso numa intensidade de 8, 10 dias, o que for, que isso é uma possibilidade, você vem com a experiência para que você possa continuar isso no seu cotidiano. Isso é possível. Isso é possível. Eu falo para os meus pacientes, inclusive eu tenho uma paciente aí que já passei para ela fez contato já com você, que ela não vou fazer, porque peregrinar, ele tem esse lugar, sabe? Você dá uma parada, você para e vai fazer um caminho. Não é uma caminhada, não é uma maratona, você vai fazer um caminho. De alguns dias, você vai entrar numa rotina, um modo de estar, que você vai experimentar alguma coisa. Quando terminar, você vai escolher. Você pode continuar desse jeito. Se você perder a linha, você ainda tem a oportunidade de fazer outra, e mais outra, e mais outra. E querer Gente, que tem uma todos façam peregrina aqui, peregrinação. peraí, tá querendo entrar. Nossa eu tô ouvindo Senhora. ela aí. Meu Deus do céu, que eu Minha quero entrar nessa live. Diana! Eu adoro. Não se esqueça, meu amor. Que quem mais chamou fui eu. Que lindeza. Ei, Diana, linda. Aqui. Tudo bem? Neném não Lindona. dorme. Fala oi, Petia Sandra. Fala oi, pessoal. Ei, tudo bem? Lindona. Oi. Que ótimo. Ela tá linda. Ô, Tá linda. Samara, ai, Oi, meu obrigada amor. de você ter aceitado compartilhar essas suas histórias com a gente, viu? Esse Ok. seu olhar tão sensível ele até tem horas que eu acho que ele é técnico, assim, cirúrgico, né? É verdade. Porque traz pra gente, assim, uma dimensão com as palavras corretas para os sentimentos, que às vezes é tão difícil a gente falar de sentimentos, né? Verdade. Colocar um nome para o que a gente está sentindo. E a peregrinação ela é uma montanha-russa de sentimentos. Então, muito obrigada de você ter participado aqui com a gente. Karina, cá, eu queria dizer para você... E travou. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Esse trabalho de vocês serve muito à vida. É maravilhoso. Perseverem. Muito obrigada, viu? A gente que agradece, Samara, a gente que agradece e a gente te espera em outros caminhos, por favor. Se Deus quiser. Viu? Vou levar uma tropa. Isso, a gente tem o ano que vem a gente tem roteiro novo. Olha, eu espero você em turma, entendeu? Toda a turma aí. E meu filho nós vamos fazer uma com meu filho, se Deus quiser. Isso. Esperamos aí a turma de Governador Valadares com a gente, tá bom? E quero te agradecer muito, viu? Muito esse tempo, muito carinho. Falou, amor, vem cá. Ele fica cuidando da Diana e ela começa a chorar. Ele passou. Vem falar oi. Samara, um beijo. Tudo bem? Tudo Você é você. babá, né, meu amor? Tô aqui. Hoje ela não quis dormir de jeito nenhum. Aí... Faz ela muito bem. Você acha que ela é boba? Não é nada. Aí não quis dormir, eu tive que ficar lá no finalzinho, eu fui trouxe. Isso aí. Obrigada, beijo. viu, Samara? Um Tchau, beijo querida. bem grande. Beijo. Retira Fique aí, com que Deus. retirar. E, pessoal, é isso, né? Quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final, mais de 1 hora falando sobre o universo da peregrinação. Então, assim, muito obrigada a todos vocês. Lembrando que nosso evento da Semana do Peregrino vai acontecer do dia 4 ao dia 11 de setembro. Se você quer peregrinar em 2024, você tem que participar, porque vai ser muito conteúdo. Toda essa parte que Samara e a Alê falaram da preparação, sabe? Do conhecimento, né, neném? A gente vai contar. Tá bom? A gente vai contar pra vocês. Não ficou bom, não. A gente vai contar pra vocês na Semana do Peregrino, tá bom? Então, um beijo bem grande, que agora a gente vai fazer a nenenzinha dormir
e se inscrevam para a Semana do Peregrino, tá bom? O link tá lá na bio. Beijos e boa noite. Vamos fazer neném dormir.